aqui e dizer que lá no passado, quero ser bem franco, né? Ano passado, quando eu ia lá na igreja lá, eu falava, hoje já não iria mais. Eu não iria mais. Porque hoje eu reconheço que falta preparação. E vocês estão muito bem preparados. Graças a Deus. Evolução é isso. Evoluir. Amém, pastor? Vamos orar. Amém. Glória a Deus, boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Olha só, Jesus começou com 12. Nós estamos no lucro. Amém? Amém. Eu vou ser repetitiva, é sempre uma alegria estar aqui. Eu conversei com o pastor que desde domingo retrasado, eu ainda não tive uma noite livre. Hoje seria minha noite livre, mas a gente assumiu um compromisso de estar aqui. Então a gente realmente está numa correria só. Por isso que nós não conseguimos vir aqui. Mas não é falta de desejo, é realmente falta de tempo. Mas a gente vai tentar vir mais vezes, tá? Parece que João está em alta. Nós vamos ler João 11. Nós vamos começar aqui com o verso 1, mas vamos passear um bocadinho, João, se eu tiver tempo. João 11, a partir do verso 1. Aqui tá. E João também é facinho de achar, né? João 1 diz assim: Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Pai querido, nós já te louvamos por tudo aquilo que nós temos vivido neste dia, por tudo aquilo que nós temos vivenciado nesta casa, e pedimos que o Senhor possa estar completando aquilo que é a tua vontade nesta noite, na tua igreja e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, a palavra de Lázaro, ela é muito conhecida. Nós vemos grandes experiências, muitos detalhes nesta palavra. Mas tem algo na Bíblia que é o tal do spoiler. A gente já começa a ler sabendo que tem uma vitória linda, que tem uma experiência, que tem um milagre, que tem uma operação de maravilha. Então a gente já começa a ler lindo, né? Eu já conheço a história. Pois é. Mas na nossa vida não tem. Na nossa vida, quando a gente começa com um desafio, com uma luta, nem sempre a gente ri. Na maioria das vezes a gente lamenta. E a gente já começa pensando: será que? E aí a gente precisa estar num grupo de oração para sentir a presença do Espírito e para a gente ter força para continuar. E a história deles não foi diferente. Eles também estavam numa luta. Eles estavam numa dificuldade. Tanto que eles mandaram chamar Jesus. Vai lá e fala para Jesus que nós estamos no sufoco aqui. E qual foi a mensagem que chegou para Jesus? Que eu dei uma pausa na hora que eu li para vocês. Manda dizer para Jesus que está enfermo o amigo dele, aquele que Jesus ama. Elas tinham muita certeza disso. Manda dizer que é aquele que Jesus ama, porque o livro de João o tempo todo demonstra amor. A obreira disse, o pastor disse, é um livro que fala de amor. João não está preocupado muito em falar de maravilhas. Ele conta milagres? Conta. Ele conta maravilhas? Conta. Mas ele fala de encontros. As pessoas se encontravam com Jesus, a vida delas mudava, o local, o ambiente mudava. Por isso que no círculo de oração o ambiente mudou. Por isso que durante um momento de oração o ambiente muda. Porque não é o lugar, é o
o ambiente, não é o espaço, a estrutura física, não é a quantidade de pessoas, é o ambiente, é o espírito. Não adianta você estar num lugar aonde está cheio de gente, aonde a equipe técnica está lá, daquele jeito bom, né? E aí a emoção está explodindo e você sai dali e a tua vida não mudou. O ambiente tem que estar diferente. A tua vida tem que estar em espírito de oração. O seu sentimento tem que ser de adoração. Porque se não mudou nada dentro de você, foi uma perda de tempo. Essa família tinha uma vida de adoração. Eles eram amigos de Jesus. E entendam, queridos, não é porque você é amigo de Jesus, não é porque você é amado de Jesus que você não vai ter problema. Todos nós temos problemas. Sabe por que nós temos problemas? Porque nós somos amigos de Jesus. E nós somos instrumentos de Jesus para sermos testemunhas dele. Para que aquele que está lá fora olhe para nós e diga, gente, o que tem nessa pessoa para ele suportar o que ele está suportando? Para ele resistir por tanto tempo o que ele está resistindo? Porque eles chegam para nós e perguntam, como é que você aguenta? E você fala, eu aguento porque eu sou amigo de Jesus. Eu aguento porque eu sou amado de Jesus. Eu amo Jesus porque ele me amou primeiro. E aí ele fala, mas eu também quero esse Jesus. Também quero ser amigo de Jesus. Elas sabiam que eram amados de Jesus. É esse recado que chega. E aí Jesus atrasa, né? Jesus estava com a preguicinha, né? E ele fala, tá bom, tô sabendo, como se ele não soubesse, né? Mas Jesus dá um recado. Essa enfermidade não é para a morte. Jesus dá um recado errado, né? Jesus não erra. Jesus não atrasa. Porque tudo que Jesus faz é com propósito. Irmãos, o que diz João 4,4? Ele diz o seguinte: era-lhe necessário passar por Samaria. Ele podia ter feito outro trajeto, ele podia não ter entrado ali, porque ele se move por propósito. E esse versículo fala tudo o que aconteceu naquele lugar, a mudança na vida de uma mulher, e a mudança na vida de uma cidade, e a mudança de história de todo lugar. Porque é o louvor que nós cantamos em espírito e em verdade. Mudou tudo, até hoje nós cantamos isso. Então Jesus demorou aí? Não, ele foi no tempo certo. Porque Jesus tivesse ido na sequência do recado, sabe qual a história que a gente ia contar hoje? E aí Jesus foi e Lázaro foi curado de uma doença. Que bom, né? Mas nós não contamos essa história. Nós contamos que Jesus ressuscitou um homem morto há 4 dias, um homem que cheirava mal. É essa história que nós contamos. O maior milagre operado por Jesus. Na verdade, irmãos, o maior milagre operado por Jesus é nós reconhecermos Ele como o único suficiente Salvador. Esse é o maior milagre. O segundo maior milagre é a ressurreição de Lázaro. E a história nos dá outros detalhes muito interessantes. E aí Jesus vai. E quando o verso 5 diz algo muito interessante. Ora, Jesus amava Marta. Algumas traduções diz Maria, essa minha aqui está dizendo a irmã, e a Lázaro. Observa que é nominal. A Bíblia não diz que Jesus amava a família. Jesus amava eles nominalmente. Jesus ama cada um de vocês nominalmente. Porque quando nós fomos resgatados deste mundo, Ele te chamou pelo nome. Ele não falou a qualquer um que quiser ir, vem pra cá, não. Ele te chamou pelo nome, Ele me chamou pelo nome. Ele disse, André, vem pra cá. Eu tenho algo para você diferente. Eu tenho uma eternidade para a tua vida. Você vai passar por uns perrengues aqui, mas você não vai passar sozinha, não. Porque a palavra de Deus em Salmo 91
diz o seguinte: eu vou dar ordem aos meus anjos a teu respeito. Enquanto você estiver aqui, você não vai andar sozinha. O meu Espírito Santo vai ser o teu consolador. Os meus anjos vão te acompanhar. E ele me chamou pelo nome. E hoje ele te chama pelo nome. Porque ele nos amou primeiro. Então Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro. E Jesus, no tempo certo, dentro do propósito, chega até lá. E quando ele chega até lá, Marta vai ao encontro dele. No verso 21, a gente vê a fé de Marta. Até um tempo atrás se falava muito mal de Marta. De um tempo para cá as pessoas começaram a entender que era uma mulher trabalhadeira, trabalhadora. Eu sou uma Marta, assim, típica. Estou sempre trabalhando. Eu lembro às vezes de chegar aqui e falar com o pastor Antônio: pastor, hoje eu vim de Maria. Ele: aproveita e prega. Várias vezes ele fez isso comigo. Amém, pastor. Característica mesmo de Maria, de Marta. Tem gente que nasceu para ser Marta. Vai trabalhar. E glória a Deus por isso. Porque enquanto Maria estava lá sentada, características de Maria, e estava dando de comer para o povo, era Marta. E quem saiu correndo para falar com Jesus foi Marta. Maria continuou sentada lá dentro. E está tudo bem, era a característica dela. E qual é a palavra de Marta para Jesus? Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela não julgou. Ela falou algo que ela entendia pela fé. O Senhor teria poder para curar a enfermidade do meu irmão, porque ela sabia que Jesus curava enfermidades. Tanto sabia que ela mandou chamar Jesus para curar a enfermidade do amigo dele, daquele que ele amava. Essa é a palavra dela. E ela ainda diz para Jesus o seguinte: eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer o que o Senhor quiser. E ele diz para ela o seguinte: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. E ela diz isso: eu sei, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela mesmo servindo, ela mesmo trabalhando, ela ouvia as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus sustentou aquela mulher naquele momento de luto, naquele momento de dor. Porque ela não trabalhava aleatoriamente. Ela estava no meio das conversas. Ela estava no meio daquilo que estava sendo falado. Ela tinha conhecimento teológico. Irmãos, o que nos sustenta é a palavra de Deus. Não é conversinha fiada. Não é eis que te digo que te sustenta. O que te sustenta é a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, aquilo que sai da boca de Deus, você nunca vai estar sustentado. A mulher estava em luto. A vida daquela mulher tinha acabado. Naquela época, a mulher era sustentada por um pai. Tinha que ser uma figura masculina. Ela era sustentada por um marido, por um filho, e na pior das hipóteses, por um irmão. O que sobrou para Marta e Maria? Nada. A vida daquela mulher tinha acabado. E ela não estava questionando isso com Jesus. Ela estava tendo uma conversa e contando para ele a dor emocional dela. E não perguntando: e aí, Jesus, como é que vai ser? Ele era seu amigo. Você amava ele e você deixou a gente sem nada. Não era essa a conversa. Ela estava conversando sobre a dor dela, sobre a questão emocional dela. E aí eles continuam conversando. E Jesus fala uma palavra para ela, que é algo que a gente tem que guardar para nós. Ele diz para ela assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aonde nós escutamos, aonde nós encontramos a palavra eu sou? A primeira vez que ela aparece, Deus falando com Moisés. Moisés precisava do eu sou para acompanhá-lo nos desafios, nos problemas que ele teria lá no Egito. Porque Deus é o eu sou para as nossas vidas. O que você precisa hoje para a tua vida? Ele é o eu sou. O próprio João cita eu sou várias vezes. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou o bom pastor. Você precisa do quê? O eu sou está aqui para ser aquilo que você precisa. Peça o eu sou. Você vem à casa do Pai, aproveite
Marta precisava era do eu sou, a ressurreição e a vida. A vida é diferente de morte. Ela precisava de vida, inclusive para ela, porque ela morreu um pouquinho, junto com aquela dor e com aquele luto todo. E aí ela manda chamar Maria. E o que Maria faz? Maria adora. Porque quando ela se joga aos pés de Jesus, isso é um tipo de adoração. Ela se entrega aos pés de Jesus. E Maria era assim, intensa, o tempo todo. Quando a gente vai ver lá na frente, Maria ungindo os pés de Jesus, óleo ungia a cabeça, porque o óleo é caro, pé era só lavado, mas ela não tinha pena. Maria era intensa, ela se derrama. E sabe que a gente vê sempre Lázaro à mesa, tendo relacionamento. Era uma família que tinha características distintas, mas sempre com Jesus, amigos de Jesus, amados por Jesus. Não importava as circunstâncias, Jesus sempre passava por ali. E Maria se joga aos pés de Jesus, mas a fala de Maria é a mesma de Marta. Não é diferente, porque Maria tinha personalidades diferentes. Porque o que elas receberam de Jesus foi a mesma coisa. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. É a mesma fala, é a mesma dor, é o mesmo lamento. Eu ouvi esses dias na abertura do culto de jovens dizer o seguinte: não espere sentir para adorar, adore para sentir. Adoração é isso. Comece a adorar. Comece a adorar. E quando você começa a adorar, o ambiente muda. Porque o Espírito Santo começa a ministrar. Essas mulheres, no momento que Jesus chega, independente do que vinha pela frente, elas sabiam que não estavam mais sozinhas. E acontece algo muito interessante no 35, que Jesus chora. E aí eu pergunto para os irmãos: Jesus não sabia que ia ressuscitar Lázaro? Pelo amor de Deus. E às vezes a gente escuta os outros falar assim: chora não. Eu falo: chora sim. Chora sim, chora. Esses dias eu fui falar com uma irmã lá na igreja, a irmã estava ruim dessa. Aí eu falei: você está bem? Eu não estou não. Eu falei: vem cá, vou te dar um abraço de urso, ela é pequenininha. Aproveita e chora. A igreja está meio apagada. Depois chorar. Ela: pode, filho, chora. Põe uma manhã toda, chora. A mulher chorou, fez chorar bastante. Ela chorou, fiquei meio molhada. Ele está se sentindo melhor? Ela tô. Eu falei: isso, chora mesmo. Cá em casa vai chegar bem. Chora, gente. Chora faz bem. Eu não gosto muito de chorar em público, não. Mas no chover eu choro. Jesus chorou, gente. Mesmo sabendo o que ia acontecer, mas sabe por que ele chorou? Ele viu a dor de Marta e Maria, a quem ele amava. Ele se compadeceu. Ele não teve empatia, não. Empatia é uma palavra bonitinha, mas quase ninguém tem. Ele teve compaixão daquelas mulheres, das amigas que ele amava, das pessoas que recebiam ele na casa dele. Por isso que ele chorou. Só compaixão. Só compaixão. Agora chega a parte que eu mais gosto. Ele chega diante do túmulo e ele diz: tirai a pedra. Porque, gente, tem coisas que nós precisamos fazer. Você pode estar em luta, você pode estar em luto, você pode estar em dificuldade, mas tem coisa que você tem que fazer. Neemias, quando recebe o recado lá do irmão dele, que Jerusalém estava um caos, portas destruídas, muros caídos, portas queimadas, ele ajoelha, chora, lamenta: que coisa ruim. Mas ele levanta e faz alguma coisa. Ele ora, ele jejua, ele chega diante do rei e fala: rei, a situação é a seguinte, eu estou precisando de tudo. Preciso de dinheiro, de gente, de recurso, de carta. Ele falou tudo que precisava. Ele não ficou reto a vida arriado no chão chorando, não. Porque a gente tem que fazer alguma coisa, direcionado por Deus, obviamente. Aleluia. Então você tem que tirar a pedra. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar a pedra. Você tira a pedra e espera o milagre. Porque milagre a gente não sabe fazer. Né? Porque se você soubesse fazer, você ser a pessoa importante do milagre. Graças a Deus que a gente não sabe fazer. Para tirar a pedra a gente sabe. E se você não aguentar, você pede ajuda. Vem para o círculo de oração.
oração e pede ajuda. Me ajuda aqui a tirar a pedra. E aí vem aquela palavrinha mágica de Marta, que a Marta era prática. E o que ela fala? Ah, Senhor, já cheira mal. Quantas vezes na tua vida você escutou isso? Imagina que não. O que disseram para você é que não tem mais jeito. E às vezes nem disseram, mas deram a entender. Às vezes aquela voz do diabo na tua cabeça. Sério? Você vai continuar? Você vai desistir não? Tá todo mundo desistindo. Todo mundo já mandou no barco. Você vai insistir com isso? Tá todo mundo vendo que esse negócio está cheirando mal. Será que você ainda não entendeu que isso está cheirando mal? Gente, Marta não era qualquer uma. Marta era uma mulher de fé. Eu não estou falando de qualquer uma, não. Marta era uma mulher que tinha acabado de falar para Jesus que acreditava que o que ele fizesse ia acontecer. Então nós somos pessoas de fé. Nós cremos no poder de Jesus, mas nós podemos ouvir lá no nosso interior que está cheirando mal. Agora, nós não podemos acreditar naquilo que nós ouvimos, porque a última palavra, ela vem de Deus. A última palavra não vem de ninguém. A última palavra vem de Deus. É Ele que decide quando começa e é Ele que decide quando encerra. E o Senhor Jesus, Ele chama pelo nome. Porque se Jesus nos chama pelo nome, aquilo tinha virado uma bagunça. Ia sair de fundo para tudo quanto é canto. Aleluia. Ele chama Lázaro. E ele usa um português aparentemente errado, né? Ele podia ter falado só Fábio. Mas ele reforçou a frase, sai. E sai para fora. Aleluia. Meu querido e minha querida. Palavrinha bonitinha, né? Meu irmão, pega essa palavra para a tua vida, pega o teu nome. Na hora que você escutar essa vozinha do inferno dizendo para você que cheira mal, você ouça a voz de Jesus. Pegue o teu nome e diga, sai para fora. Declare isso na tua vida. Sai para fora, porque essa é a palavra de Jesus para a tua vida. Guarde isso no teu coração. Você não precisa lembrar que eu preguei. Você não precisa lembrar que a mensagem foi João 11. Mas você precisa lembrar do teu nome. Que Jesus ama você. Que você é amigo de Jesus. E que Jesus está dizendo o teu nome. E dizendo, sai para fora. E quando Lázaro sai para fora, a palavra de Deus diz, lá no verso 44... que Jesus o liberta totalmente. Desligai-o e deixai-o ir. E quando esse milagre acontece, aí vem o testemunho total. Porque o último versículo dessa história diz, 45, muitos, pois, dentre os judeus, que não tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Muita gente foi lá para ver a desgraça. Muita gente foi lá para comentar. Cartinha, amanhã estão tudo passando fome. É uma pena, né? Pois é. Mas a gente vai lá ver a desgraça, né? Vamos tirar uma foto, postar na rede social. E aí vê o milagre acontecendo e fica sem saber onde ficar. E é isso que Deus está falando hoje com as nossas vidas. Não se preocupe com quem está indo ver a desgraça, não. Porque vai vir dando testemunho do milagre. Do eu sou a vida sobre a nossa vida. Vai ver o Senhor dizendo para nós, sai para fora. Igreja, receba isso sobre a tua vida. Dê testemunho disso que Deus está fazendo hoje aqui na Abba Pai. Não se preocupe com o que está acontecendo na tua volta, mas se preocupe com o que Deus está declarando sobre a tua vida nesta noite. Pastores, obrigada mais uma vez por essa bênção de estar aqui com vocês. Amém? Deus abençoe essa igreja.